Então vamos lá. Boa tarde, nada mais parecido como continuar, se estamos falando de algo como casamento, por que não falar de cristianismo? O noivo aqui falou de Abraham Kuyper. Abraham Kuyper, ele disse que não há nenhum centímetro quadrado que Cristo não diga é meu. E o projeto Gênio Cristão, ele tem essa proposta de ser utilizado, né, como uma ferramenta para apresentar o Evangelho de Jesus. É legal que, quando fui convidado para dar essa palestra, me senti muito honrado, tanto por dar a palestra, quanto também ter essa oportunidade de falar de Cristo aonde quer que seja. Fala um pouquinho de mim. Eu sou Hamilton Senna, um pecador, né? Marido da Fran, pai do Samuel, da Isa, da Rafaela. Sou técnico em processamento de dados, engenheiro de controle de automação, pós-graduado em docência do ensino superior e educação profissional e tecnológica. E também sou sócio-diretor, né? Diretor de tecnologia da Mobis Automação Urbana, que é uma empresa de mobilidade urbana que atua aí no Brasil, fornecendo compartilhamento de bicicleta. Mas não é isso que eu vou falar hoje. Vou falar do projeto que nasceu no coração de Cristo e hoje está aqui, que é o Gênio Cristão, que tem o objetivo, né, de compartilhar o Evangelho de Cristo através da tecnologia. Então, muitas vezes você utiliza a tecnologia para ensinar vários conceitos de ciências, de matemática, né? Nós, do Gênio Cristão, utilizamos essa ferramenta para glorificar a Deus e apresentar, né, a sua mensagem. E ele existe porque, como um músico, ele apresenta a sua verdade através da música, né? O engenheiro consegue apresentar a sua verdade através da tecnologia. Então, essa foi a forma que Deus colocou no meu coração de apresentar a mensagem dele através do dom que ele me deu, né? Toda essa caminhada que eu tenho desde 2005 na área de desenvolvimento de dispositivos eletrônicos, programação, ao ponto de me tornar sócio, né, de uma empresa e poder usar essa habilidade para abençoar pessoas, para levar essa verdade. E uma das coisas que a gente percebeu também nesse processo é que dentro da comunidade cristã, muitas pessoas tinham uma grande dificuldade do letramento digital, né? E isso ajudou a entender essa necessidade e contribuir também para melhorar as EBDs, né? Para quem não é desse local, o EBD é a Escola Bíblica Dominical. Então, poder utilizar essas ferramentas para que as crianças e os jovens possam utilizar essas ferramentas que nós tanto estamos vendo aqui na Latinoé para apresentar Jesus. E o que nós fazemos como projeto? O que a gente desenvolveu? O que a gente desenvolve? Nós fazemos metodologias, né, para o ensino dos fundamentos da vida cristã. Também fazemos os materiais todos adaptados, né, para o universo eclesiástico. Então, vocês vão ver aqui que todo o material ele foi criado para ser utilizado dentro desse universo, com essa fala, com esse formato. Nós fazemos também kits de robótica que são utilizados nas nossas aulas dentro da igreja. Então, vocês vão ver aqui dentro onde é que a gente já está atuando hoje com esses materiais. Utilizamos muito software livre, quer dizer, todos os materiais, todas as ferramentas utilizadas, né, são livres para que possa utilizar o Gênio Cristão. Nós também montamos GC Labs, né, que são laboratórios de informática com computadores, com ferramentas de baixo custo, porque muitas das comunidades que
nós encontramos têm um baixo poder financeiro. Então, nós reaproveitamos muito computador, principalmente computadores de 32 bits, e aí vocês vão entender por quê. Então, muitas vezes, empresas estão reformando o parque, e aí a gente acaba utilizando esse parque para montar laboratório dentro de igreja ou dentro de alguma instituição que acaba precisando, né, fazer isso. E também fazendo a mão das crianças e dos jovens, né, e, consequentemente, levando a palavra de Cristo aonde quer que ela esteja, né, aonde nós estamos. Então, amar a criança e amar o jovem é um dos princípios do gênio cristão, e é por isso que a gente faz isso, e é por isso que a gente tem um amor, entendendo que é um projeto que Deus criou e está mandando a gente propagar ele. Hoje nós estamos em 2 locais, hoje nós trabalhamos semanalmente na Igreja Evangélica Livre Esperança, em Cascavel, tendo aulas semanais de robótica, né, com as crianças. Também estamos dentro do Centro Social e Educacional Aldeia Infantil Betesda, que é uma escola confessional, onde utiliza também os materiais do gênio cristão. Lá, os meninos eles fazem no contraturno a aula de robótica. Então, tem sido um momento e um local muito abençoado por esse projeto, e a gente fica muito feliz por outras pessoas também utilizarem ele lá. E como estamos na Latinoé, tem que falar, né, das ferramentas que nós utilizamos para criar todo esse universo que nós hoje utilizamos dentro do gênio cristão. Então, sistema operacional é o Linux, né? Vocês vão ver que nós também remasterizamos um Linux para poder ser utilizado com todas as ferramentas. Fazemos e desenvolvemos também as placas eletrônicas, então todo desenvolvimento é interno, e aí a gente utiliza o KiCad para fazer essas placas. Para editoração, imagens, utilizamos o LibreOffice, o Inkscape, GIMP. Vocês vão ver mais à frente como é que é o modelo que nós utilizamos para dar as aulas. E aí a gente utiliza o Scratch, só que não utiliza o Scratch em si. A gente usa essa ferramenta chamada TurboWarp, que ele é um mod do Scratch, que ele é muito mais rápido que o próprio Scratch, e a gente pode utilizar as versões mais novas dele, pode ser utilizado em computadores de 32 bits. Por isso foi feita a escolha do TurboWarp. Um simulador eletrônico, que é o Simulid, né? E é interessante que todas essas ferramentas que eu já utilizo no Gênio Cristão são ferramentas que eu utilizo na minha empresa. Então, a minha empresa também, ela utiliza esses softwares para desenvolver os produtos que ela desenvolve. O Mixly, a gente iniciou utilizando um outro programador, mas o Mixly é uma ferramenta IDE de programação, né, visual do Arduino. Então, é uma ferramenta chinesa que foi traduzida para o português e a gente utiliza ela para programar o Arduino nas nossas aulas. O Minetest, que é o Minecraft, né, open source, nós utilizamos nas nossas aulas também. O Portugal Studio, para os meninos os jovens, que já saíram dessa programação visual e estão fazendo lógica de programação. Então, a gente usa o Portugal para fazer esse estudo, né, e esse processo de ensino de lógica de programação. E o Arduino, né, que também é a ferramenta que nós utilizamos lá. Algumas coisas nós já criamos dentro desse projeto, e um é o Mobuino, que é uma placa eletrônica que nós criamos para que pudéssemos ter, dentro do próprio Gênio Cristão, o ensino de confecção de placa, ensino de soldagem. Então, se vocês acessarem o geniocristão.com.br/mobuino, vai ter lá todos os arquivos para você produzir essa placa, para você desenvolvê-la. Então, os próprios alunos, né, fazem a placa que vão utilizar dentro do projeto. Como eu falei, nós temos um Linux que é embarcado dentro de um pendrive, né, e aí a gente utiliza ele porque a gente tinha um problema, porque os meninos saíam da igreja, iam para casa,
e os pais não deixavam usar o computador porque achavam que ia estragar o computador. Porque tinha que instalar programas, e aí a gente decidiu criar uma versão do Linux baseada, a gente tem duas versões, uma baseada no Slacks, vou falar um pouquinho depois, e a outra baseada no Linux Mint. Então, são duas ferramentas, são dois sabores de Linux, né, que nós utilizamos. O Slacks baseado no Debian 9 e o 22.7, né, a próxima versão que a gente desenvolveu, baseado no Linux Mint. Então, também, se você acessar o site do Gênio Cristão, lá no GC-Linux, você vai conseguir encontrar a ISO para fazer o download, para poder colocar dentro do pendrive, também utilizar esse Linux para usar todas essas ferramentas que eu falei antes, tem já instalado, já configurado. O próprio Mobuino, ele precisa de algumas configurações um pouco mais específicas, porque ele foi projetado para não usar o CI de USB do próprio Arduino. Então, a USB dela é emulada. Então, às vezes, tem passos a mais que simplesmente conectar no computador. Então, no GC Linux já vem tudo configurado, tudo pronto, só colocar e conectar o Mobuino. Criamos também ferramentas, ou o nosso kit do Evangelho, que é um box de tabuleiros, né, e ferramentas que nós utilizamos para dar as aulas referente aos conceitos dos fundamentos cristãos. Então, aqui tem foto de 3, mas são 5 circuitos. Nós temos esse carinha aqui, é o nosso shield, que nós chamamos de escudo da fé, que é utilizado para fazer a conexão com os tabuleiros. Então, nós trabalhamos com o tabuleiro do fundamento da salvação, o da oração, o do pecado, da Bíblia e o da missão. E lá vocês podem ter acesso a informações desse kit, também dentro do site do Gênio Cristão. Nós também criamos o Robútil, que é o nosso chamado o útil robô missionário, que ele faz uma analogia com um dos livros da Bíblia, com o livro de Filemon. Então, ele é utilizado como uma ferramenta de gerenciamento de informações dos missionários da nossa base de informações. Então, ele utiliza todos os componentes que são utilizados naqueles circuitos do Evangelho. Então, os meninos, eles, depois que passam por esse kit do Evangelho, eles começam a criar um robô com os mesmos componentes e chega no Robútil para poder se conectar, né, à nossa base de missões, onde, quando a pessoa passa perto dele, ele chama a atenção, e aí você vai ter um QR Code, né, na frente dele, onde você vai ter acesso às informações mais novas dos missionários. E a nossa jornada do Evangelho é onde a gente criou todo o material adaptado para a realidade de igreja, para a realidade de escolas confessionais, onde nós fazemos todo o trabalho em 4 aulas, né? Todo o processo vai acontecer em 20 aulas, onde primeiro o aluno tem uma expositiva do conceito, do fundamento, no segundo ele tem uma aula prática através do Scratch, no terceiro ele tem aula prática com o kit, e no quarto ele faz a aula prática com o simulador, para que ele possa entender desde o software de desenvolvimento até a parte eletrônica. Ele vai passando por essa jornada em cada um dos circuitos. Isso é o que nós temos trabalhado, temos criado no Gênio Cristão. Nós temos muitos vídeos no nosso Instagram do trabalho que a gente tem feito em levar, né, a tecnologia para a igreja e, ao contrário, levar o evangelho, né, àqueles que têm acesso à tecnologia. Tem sido algo que nos alegra o coração, tem sido algo que realmente faz com que a gente caminhe cada vez mais a trabalhar, a criar mais ferramentas e conseguir realmente expandir, né, a mensagem do Evangelho em todos os cantos. Essa é a nossa missão. A nossa missão é essa, e é por isso que o Gênio Cristão foi criado. Obrigado, Du. Fiquem à vontade.